Olá, eu sou o Jones Gomide, estou aqui para falar com você mais uma coisa interessante. Bom, eu acho interessante, eu espero que você também vai achar. Tem algum tipo de pessoa que sofre de perfeição. Ela tem alguma coisa que, assim, mais tecnicamente, se chama compulsão. Compulsão é uma referência ao comportamento, é a ação, é aquilo que ela faz. E obsessão é uma referência ao pensamento, é aquilo que ela pensa. Então há pessoas que passam o tempo todo remoendo ideias, elas não conseguem parar de remoer essas ideias. Por exemplo, há pessoas que contam sem parar. Por exemplo, ela vê uma chapa de um carro, né? Aí vamos pensar que a chapa do carro é 1, 2, 3, 4. Aí ela diz assim, 1 com 2 dá 3, 1 com 3 dá 4. 4 menos 3 dá 1, e fica ali fazendo contas, sabe, para tudo que ela vê. Ela não consegue parar de fazer conta. Fazer conta não tem nada de errado. Por exemplo, se você que está me ouvindo trabalha numa profissão que você tem que fazer contas, tá tudo certo, você tem que fazer contas mesmo. Mas imagine que a pessoa não tem nada de conta para fazer e ela não consegue parar. Se é algo que é desnecessário e ela não consegue parar de fazer, isso então passou a ser um problema, né? Concorda comigo? Então, há um outro tipo de pessoa que ela tem perfeccionismo ou obsessão e também compulsão com limpeza. Então o que ela faz? Ela não consegue ver nada que não esteja limpo, ela precisa limpar aquilo. Se ela chega no lugar onde a coisa não está limpa, aquilo traz para ela tanto sofrimento, tanto constrangimento, que ela se sente muito mal. Não é todo lugar que ela chega que ela pode sair fazendo limpeza, né? Imagina só que loucura seria se ela andasse com um paninho e água na mão para limpar tudo que vê pela frente. Há mais uma coisa interessante nisso, viu? Quando você se encontra com uma pessoa como essa e ela se refere ao lugar como não está limpo, na sua opinião, pode ser que o lugar esteja perfeito. Ela vê uma sujeira que objetivamente não existe. Depois eu falo onde é que pode estar essa sujeira que ela está vendo, tá? Então, eu queria contar para vocês alguns exemplos, porque história às vezes acaba explicando melhor do que uma explicação, né? Um rapaz de nível universitário, formado, faculdade de engenharia, ele arrumou um emprego. No seu primeiro dia de emprego, ele foi até o banheiro para lavar as mãos e não saía mais de lá. Horas depois, foram procurar por ele e ele estava lá, lavava a mão, fechava a torneira, abria a torneira, lavava a mão, fechava a torneira e assim por diante. Precisou chamar a segurança para conseguir tirar ele do banheiro, porque por mais que as pessoas argumentassem, ele não conseguia sair de lá. Para mim, em consulta, ele me disse que o que se passava era mais ou menos o seguinte. Quando ele chegou para lavar o banheiro, a lavar a mão, lá no banheiro, ele girou a torneira. Lógico, né? Precisa abrir a torneira. Aí ele molhou as mãos. Aí ele pegou o sabonete, esfregou o sabonete nas mãos e depois enxagou as mãos e fechou a torneira. E aí ele pensou assim, e aí é que vem então o processo de pensamento que é chamado tecnicamente de obsessão, né? Quando eu entrei nesse banheiro, minha mão estava suja, mas a torneira estava suja. Quando eu pus a mão na torneira, eu sujei mais ainda a minha mão. Bom, eu lavei a mão, aí ficou tudo bem, né? Mas depois eu precisei fechar a torneira. Então, aí que eu fechei a torneira, a minha mão sujou de novo. Então agora eu preciso lavar novamente minha mão. Aí então, eu abri a torneira, eu peguei o sabonete, lavei a mão, enxaguei a mão e fechei a torneira. Sim, mas acontece que depois que eu decidi que eu tinha que lavar as mãos novamente, eu tornei a abrir a torneira. Então eu tornei a sujar a mão, e eu tornei a pegar no sabonete, então eu tornei a sujar a mão. E depois no final, eu fechei a torneira que estava suja, então eu sujei a minha mão de novo. E aí ele vai começar tudo de novo. Ele disse, bom, primeira coisa eu preciso então lavar a torneira. Aí o que ele fez para lavar a torneira? Ele pegou a torneira, abriu, pegou o sabonete, lavou as mãos. E agora que as mãos dele estão limpas,
ele vai fechar a torneira. E aí ele pensou o seguinte, mas acontece o seguinte, no começo a torneira estava suja, eu abri a torneira, não tem problema nenhum, sujou a minha mão, com a torneira suja. Mas aí eu peguei o sabonete, e agora com o sabonete eu lavei a torneira, e a torneira ficou limpa, né? Então agora eu lavei a minha mão, e depois eu fechei a torneira, mas não tá bom, porque naquela hora que eu peguei o sabonete, eu sujei a minha mão no sabonete. E aí que eu lavei a torneira ficou limpa, mas a minha mão ficou suja do sabonete. E agora que eu fechei a torneira de novo, minha mão continua suja, a torneira está limpa, o sabonete está sujo. Então agora eu preciso lavar o sabonete. E aí ele vai, e foi assim. Foi desse jeito que acabou acontecendo, que 4 horas depois a segurança tirou ele lá de dentro. É um problema muito sério, né? E acontece isso com homens, e acontece isso com mulheres, e de qualquer idade, sabe? Crianças pequenas, adultos e velhos, e isso pode começar em qualquer idade. Um pouquinho dessas obsessões e um pouquinho dessas compulsões pode estar presente em qualquer pessoa. Isso pode não ser um problema, sabe? Eu vou te contar daqui a pouco qual é o critério para se saber se isso é um problema ou não é um problema. Eu queria te contar mais um outro tipo. Esses que têm mania de limpeza, eles são mais ou menos conhecidos, sabe? Uma moça me contou que estava namorando já há 15 anos e ela vivia assim, em determinados momentos ela tentava se casar e o namorado evitava, e chegou no momento que ela deu um checkmate nele. 15 anos depois já chega, né? E quando ela deu um checkmate nele, ele disse para ela: você é louca, eu não vou me casar com você enquanto você não se curar, você precisa procurar um psicólogo, o dia que ele falar que você está curada, aí a gente pode se casar. E ela veio então me dizer o que é que ele chamava de louca nela, a loucura que ela tinha. Ela tinha loucura por limpeza. Então, às vezes ela tinha um compromisso com ele e ela se atrasava, sabe, de ir para a casa dele, ou ele vinha para buscá-la e ela falava: espera mais um pouco, porque ela estava terminando a limpeza. Ela não conseguia sair de casa sem deixar a casa limpa. E o critério dela de limpeza era parecido com esse outro desse rapaz que eu te contei. Para os olhos de todos, para os olhos da namorada, aquilo já estava muito limpo, para ela ainda estava suja. E quando ela ia para a casa dele, ela entrava e, em vez de se cumprimentá-lo e etc, falava: ai, que casa suja, eu preciso limpar essa casa para você, daqui a pouco a gente conversa. E começava a limpar a casa, e às vezes aquilo passava da cozinha para a sala, da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, e ela, quando terminava de limpar a casa, ela tinha demorado mais ou menos o mesmo tempo que uma faxina demora na limpeza. Isso aí já era o fim do dia. E ele dizia: pô, não dá para ir mais lugar nenhum, você passou o dia nisso daí. Isso vinha acontecendo com ela há muitos anos, sabe? E quando ela veio para consulta comigo, vocês não acreditam o que aconteceu. Eu vou te contar. Ela disse para mim o seguinte: você me dá, ela falou assim: Jones, você me dá ou não me dá razão? É possível alguém deixar uma casa suja desse jeito? Ela queria, ao invés de se tratar daquilo lá e corrigir aquilo lá, o que ela queria era que eu mostrasse para ela que ela estava certa, para ela continuar fazendo isso, para ela poder mostrar para o namorado que ela foi para uma consulta e o que ela ouviu dizer que ela está certa, que precisa ser assim. Quer dizer, é muito difícil para quem tem esse comportamento mudar esse comportamento. E há pessoas, essas passam desapercebidas. Eu vou contar para você um outro tipo de compulsão que a pessoa tem. Há pessoas que quando andam pela rua, elas não conseguem de jeito nenhum pisar em riscas. Se ela entra numa sala onde é tudo aquele piso xadrezinho, ela não entra, ela para diante daquele xadrez, porque não tem aonde ela pôr o pé, sabe? Bom, a gente está gravando esse vídeo aqui agora na cidade de Paraty. E se você visse como que é o piso de Paraty, totalmente de paralelepípedo, logo a gente vai imaginar que nessa cidade não mora ninguém que sofre desse tipo de compulsão, sabe? E imagina só, até mesmo para ir para uma piscina, dá uma olhada, o deck dessa piscina como que é, olha só. Essa pessoa não conseguiria andar num lugar como esse. Ela necessita de pisar num lugar fora da risca, sabe? Se tiver quadradinhos pequenos, como esse aqui, por exemplo, olha só. Ela vai pôr o pé num quadrado, depois o pé no outro quadrado, depois o pé no outro quadrado, dentro, fora do risco, evitando o risco. Imagina alguém que faça isso
em tudo o dia inteiro. Que loucura que é a vida dessa pessoa. Ela lida com seus problemas objetivos, mas em segundo lugar, sabe? Porque em primeiro lugar, o que ela precisa fazer é evitar esses ciscos na vida. E essas compulsões, essas obsessões, elas não param por aí, sabe? Para você ter uma ideia, já viu no cinema quando termina o filme que vai passando aquela lista assim das pessoas que participaram, etc. Aqui no fim desse vídeo, então eu peço para você, estou te pedindo para que você fique aqui conosco até o fim. No fim desse filme eu vou passar naquela forma de lista, sabe, subindo aqui assim pela tela, uma lista de todas não, sabe, uma lista incompleta de inúmeras compulsões e obsessões. Essa lista não saiu da minha cabeça. Ela se encontra, por exemplo, na Wikipedia. Você pode entrar na Wikipedia e digitar lá compulsão, obsessão, e você vai encontrar essa lista também. Mas você pode ver essa lista aqui conosco no final desse vídeo. A quantidade de coisas que uma pessoa pode estar sofrendo e ela nem sabe que aquilo ali é uma obsessão, que aquilo ali é uma compulsão e que aquilo ali está atrapalhando a vida dela é muito grande, sabe? Agora, vamos entender um pouquinho isso. O que é... Como que você faz, vai? Vamos pensar que você aí conhece alguém que tem alguma dessas coisas e que você queria saber, será que não é, né? Um pouquinhozinho, sabe, de tudo na vida a gente sempre tem. Aliás, eu vou gravar um outro vídeo daqui a pouco falando sobre esse tipo de coisa, de um pouquinhozinho de tudo na vida a gente sempre tem, sabe? Um pouquinhozinho de coisa boa todo mundo tem. Bom, eu acho que vale a pena trazer para você alguma explicação também. Esse problema é um problema novo? Essa questão é alguma coisa que a pessoa simplesmente diz assim, eu faço assim enquanto eu quero e a hora que eu não quiser fazer mais eu paro? Será que é desse tipo? Será que se essa pessoa buscar uma mudança de comportamento apenas com a ajuda de profissionais ou com a ajuda de amigos, com o conselho de alguém, será que isso vai ser suficiente? Olha, há casos em que a pessoa tenta moderar e ela realmente consegue moderar, diminuir. Mas mesmo aquelas pessoas que conseguiram diminuir no seu comportamento, a gente sabe que aqui dentro a obsessão é muito difícil de moderar, sabe? Uma pessoa consegue parar um comportamento, ou diminuir um comportamento, mas se livrar do pensamento que leva para aquele comportamento, isso é uma coisa muito mais difícil. Vamos analisar mais um pouquinho. Há quanto tempo será que aquela pessoa que tem esse comportamento está tendo esse comportamento ou o pensamento que leva para esse comportamento? Há casos em que a pessoa diz assim, Jones, recentemente eu comecei a fazer tal coisa. Recentemente eu comecei a bater no peito, 1, 2, 3, para depois começar a falar, porque eu passei a pensar que se eu não bater no peito 1, 2, 3, aquilo que eu vou falar vai dar errado. Mas continuando a conversa, e quando eu pergunto para a pessoa sobre outros comportamentos que ela já teve, a gente vai descobrindo, sabe, no dia a dia conversando com essa pessoa, que o seu comportamento compulsivo ou o seu pensamento obsessivo, ele é mais antigo do que a gente imagina. Algumas pessoas reconhecem que ela já teve antes um outro comportamento assim, e que antes desse outro ela já teve um outro comportamento assim. Por exemplo, no tempo que eu dava aula na faculdade, tinha um aluno que ele sempre chegava atrasado. E chegava atrasado, ele tinha que perguntar para o professor, professor, pode marcar presença para mim, porque eu estou chegando na sua aula agora no meio da aula. E um dia eu perguntei para ele, por que se passa que você chega sempre atrasado, regularmente, você vem de muito longe, o que se passa com você? E ele me contou assim, me pedindo segredo. Então o segredo dele está preservado, eu não estou aqui contando quem é, né? Mas ele me disse o seguinte, quando ele chegava na porta da sala, assim, antes de estar de cara com a porta, mas ali um passo antes da porta, vinham para ele pensamentos terríveis, que se ele entrasse assim de repente, as coisas iam acontecer desastrosamente para ele, ele teria muitos problemas. Então ele parava ali naquele lugar e ficava rezando, durante um tempo, 5 minutos rezando, 10 minutos rezando,
e só depois disso é que ele conseguia entrar na sala de aula. Não tem nada de errado nisso, sabe? Se uma pessoa quer rezar antes de entrar na aula, não tem problema nenhum. Se a pessoa quer rezar antes de começar a fazer alguma coisa, não tem nada de errado nisso, pode fazer, né? Ninguém vai criticar uma coisa como essa. Mas o que se passa é que atrapalhava, né? Ele sofria, ele perdia aula com isso. Ele gastava um tempo ali fazendo isso. E se aquela atividade então está atrapalhando, é um problema, né? Quando isso começou, foi logo de cara, quando ele teve as primeiras aulas, sabe? Desde lá do primeira série, era uma coisa muito antiga. Nem sempre esse comportamento é antigo assim. Há casos em que isso começou recentemente e que antes desse recentemente teve outro e antes desse recentemente teve outro também. Bom, o que fazer? A gente vê que a pessoa se livra de uma compulsão e daí a pouco procura outra, encontra outra, né? Desenvolve outra. A mudança de comportamento simplesmente, ela pode ser bacana, mas ela não é suficiente, sabe? Essas coisas são muito mais antigas, muito mais antigas. A maioria delas começou lá na infância, num período em que não está nem mais consciente para a pessoa, está meio apagado, está numa parte da mente humana que o Freud chamou de inconsciente. E é possível, com o trabalho psicanalítico, trazer essas coisas do inconsciente para cá. E há outros métodos também, eu não estou aqui fazendo defesa da psicanálise, há muitos outros métodos de buscar isso lá na sua antiguidade, lá atrás, quando isso começou, e trazer isso de volta, trazer isso para o presente, e aí então ela vai se livrar não só do comportamento, mas ela vai se livrar também dos pensamentos que estão associados a isso na base, né, na origem. Eu queria continuar te dizendo mais alguma coisa para vocês sobre essas compulsões. Vamos lá. O que acontece? Você deve usar esses dois critérios. Critério número 1. Quanto tempo essa pessoa gasta preocupada com essas coisas, pensando nessas coisas que são as suas obsessões, ou agindo na sua vida com base nessas suas compulsões? Quanto tempo isso demora? Porque se a pessoa gasta das 16 horas que uma pessoa passa acordada, mais de 1 hora controlando essas obsessões, controlando essas compulsões, então isso é um problema mesmo, sabe? É melhor procurar ajuda profissional para lidar com isso. E também, se a pessoa, mesmo que ela não gaste 1 hora cuidando disso, mas que isso atrapalhe as suas atividades, o seu dia a dia, por exemplo, uma pessoa é aprovada para um grande emprego, mas ela não vai aceitar aquele emprego porque lá naquele emprego tem algum tipo de coisa que tem relação com a sua obsessão ou tem relação com a sua compulsão. Vou aproveitar os exemplos que eu dei e exemplificar para você com os próprios exemplos. Vamos imaginar que ela acha que o lugar é muito sujo e ela não vai aceitar aquele emprego porque ela achou que o lugar é muito sujo, né? Vamos pensar que ela acha que lá o lugar, o piso é muito riscadinho, muito pequenininho. Imagina uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, onde as calçadas são todas aquele tipo de pedrinhas pretas e brancas, não cabe o pé de ninguém num lugar como aquele, né? E a pessoa rejeitou o emprego porque logo na entrada é um piso daquele tipo e não dá para pisar num lugar como esse. Bom, mesmo que ela não gaste 1 hora com isso, ela gasta meia hora, mas ela evita coisas boas na sua vida, ela toma decisões importantes na sua vida com base nisso, então também isso é um problema sério, ela precisa procurar ajuda, viu? Se você conhece alguém que é desse jeito, ou se tem um pouquinho disso em você, vale a pena, não precisa sair correndo, vai, assiste esse vídeo até o fim e assim que for oportuno para você, recomende que ela procure ajuda. Essa é a nossa dica de hoje. Nós estamos aqui na cidade de Paraty, eu vou mostrar para você aqui também nesse vídeo um pedacinho de como que é o piso de quase todas as ruas, pelo menos da Paraty antiga, todas as ruas são assim, daqui dessa cidade. Eu sou o Jones Gomide, foi um prazer estar aqui com você. E eu gostaria de dizer uma coisa, se você está gostando desse tipo de informação que a gente tem passado para você, faça seus comentários aqui, vai ser muito importante ler os seus comentários e quem sabe talvez com base nos seus comentários e suas sugestões, se você deixar algumas sugestões, isso poderá se tornar um próximo vídeo que a gente vai fazer. Se você gostou, além dos seus comentários,
dê um like aqui, mostra que você gostou, tá bom? O like é rapidinho, né? Seus comentários serão muito mais importantes que um like. Até a próxima. Espero você no próximo vídeo.